Então, galera, vamos para mais uma questão aí do simulado da UERJ de 2019. A questão 8 aí, vamos para o enunciado. Diferentemente da clonagem de animais mencionada no texto, essa questão aqui, ela é uma de várias questões que são formadas a partir de um texto. Vocês podem estar olhando na própria prova, né, no simulado 2019, que foi divulgado pela UERJ. Então vamos retomar aqui, mencionado no texto, a clonagem de plantas tem sido amplamente utilizada para a reprodução de vegetais que apresentam características vantajosas, como maior produtividade e resistência a pragas. Nesse caso, a utilização da clonagem é mais indicada que a reprodução sexuada por produzir o seguinte resultado. Então, o que a gente tem que analisar aqui? O que ele quer dizer com clonagem? Clonagem seria uma reprodução assexuada. E aí, qual é a grande questão? A grande questão é, você tem vegetais que possuem características vantajosas. Aqui ele te dá exemplos, maior produtividade e resistência a pragas. Pode ter outras vantagens, mas essa aqui são as duas principais, assim. E aí, qual é a ideia? Se você já tem vegetais com essas características, a próxima, os próximos vegetais que você vai querer plantar com as mesmas características. Então, a ideia disso aqui é manter as características para as sucessivas é, para as sucessivas gerações futuras. Então, o objetivo principal da clonagem, ou seja, da reprodução sexuada, é manter as características. Como você faz para manter as características? Você precisa manter, você precisa manter os genes. Então, se você tem um gene que te dá uma resistência a determinada praga, se você quer que as suas próximas plantações também tenham resistência a essa determinada praga, você precisa manter esse gene que dá essa característica de resistência a essa praga, para manter essa característica, e para isso você precisa de uma reprodução assexuada. Por quê? Essa reprodução assexuada, ela não gera variabilidade, variabilidade genética. Porque não é isso que você quer. Se você quer manter as características, ou seja, manter os genes para manter as características, você não pode gerar variabilidade. Porque se você gerar variabilidade, como é que você vai se assegurar que o seu gene, que, como eu dei no exemplo, que dá resistência a uma determinada praga, vai manter nas próximas, as próximas gerações vão ter esses genes. Você não pode ter variabilidade genética. Se você quer garantir a existência desse gene de resistência ou da produtividade, o que for, nas próximas gerações, você não pode ter variabilidade genética. Então, vamos para as alternativas. Então, ele fala aqui, ó, qual é a vantagem, por que a clonagem é mais indicada? A alteração do cariótipo. O cariótipo, ele é o conjunto dos cromossomos. Ele é o conjunto dos cromossomos da planta, no caso. Então, se você quer manter os genes, você precisa manter o cariótipo. Então você não pode alterar o cariótipo, porque foi o que eu falei. Se você tem um gene que, por exemplo, é resistente a uma determinada praga e você altera o cariótipo, você pode alterar esse gene. E aí a próxima geração de vegetais pode ser que não seja resistente a essa praga e morra. Então, você não quer alteração. E a clonagem, ela não te fornece alteração, porque é uma reprodução assexuada. Reprodução assexuada não gera viabilidade genética, ou seja, mantém o cariótipo e não altera. B. Manutenção do genótipo. A princípio, faz sentido. Por quê? Manutenção, né, é manter, no sentido de você vai manter o mesmo genótipo, você não vai alterar. E é isso que eu comentei. Você não vai gerar variabilidade
logo você vai gerar uma manutenção do genótipo, ou seja, você vai manter esse genótipo constante, então você vai manter as características para as próximas gerações. E essa reprodução assexuada, ou seja, a clonagem, realiza isso. E a reprodução sexuada, ela realiza variabilidade genética. Então, eu vou até colocar aqui, ela tem variabilidade genética. Variabilidade. Um dos eventos que fazem essa variabilidade, por exemplo, é o crossing over. O crossing over, ele gera variabilidade genética. Um outro, por exemplo, é a própria mutação, mas a mutação pode ocorrer. Reprodução sexuada é o crossing over, a separação independente dos cromossomos homólogos. Isso são exemplos de eventos que acontecem dentro da reprodução sexuada que ocasiona variabilidade. Eu comentei sobre a mutação, mas a mutação pode ocorrer nas duas, tá? Tanto na assexuada como na sexuada, mas aí é algo à parte. Então, se aumento da variabilidade genética? Não, foi o que eu falei. Você realizando a clonagem assexuada, ou seja, a clonagem, a reprodução assexuada, você realizando a clonagem, você não vai gerar variabilidade genética, porque é o que você quer. Porque se você fizesse reprodução sexuada, ia acontecer a variabilidade. Porém, você não quer, porque você quer manter os genes. Então, não aumenta. Você não vai aumentar a variabilidade, porque não vai ter variabilidade genética na reprodução assexuada. E a D, desenvolvimento de novos fenótipos. Fenótipos é a manifestação dos genes. Se você quer que a sua próxima geração de vegetais tenha as mesmas características, ou seja, tenham maior produtividade, tenham resistência a uma determinada praga, se você quer que as próximas gerações tenham as mesmas características, ou seja, os mesmos genes, o vegetal não vai desenvolver novos fenótipos, porque os fenótipos, como é a manifestação de genes, eles vão ser iguais aos das gerações antigas. Então, eles não vão ter novos. Para você ter novos fenótipos, você tem que ter uma variabilidade genética, uma alteração do cariótipo. Então, não pode ser D. Por isso que a gente fica como opção correta a letra B, a manutenção do genótipo. Ou seja, você não vai gerar variabilidade genética, então o cariótipo ele vai se manter e essas características elas vão ser herdadas para as próximas gerações, porque os genes eles vão se manter constantes. Então, vai haver uma manutenção do genótipo. Beleza?